No Bom Dia Feira, direto ao ponto, com Cristiane Melo. Bom dia. E é nessa vibe de aniversário, né? Que coisa maravilhosa. Hoje a gente está aqui celebrando a vida de Fernando. Já dei um abraço, já dei um cheiro nele ali, dizendo a ele que ele é uma pessoa iluminada por Deus e desejando tudo de melhor dessa vida para ele. Para Madalena Braga, que é grande amiga da gente também, né? Uma pessoa maravilhosa. E nesse espírito assim de alegria, de felicidade, de comemoração, vamos falar hoje sobre algo que atinge milhares de pessoas e que às vezes a pessoa não sabe. Você tem aí, às vezes, seu intestino vive desregulado, dor abdominal, inchaço, diarreia, prisão de ventre frequente. Isso pode não ser normal. No Direto ao Ponto de hoje, vamos falar sobre síndrome do intestino irritável, uma condição muito comum, mas que muita gente não sabe, né? Com o proctologista Dr. Ricardo Torres, conhecido como Ricardinho, que vai trazer informações, vai nos ajudar a entender quais são os sinais, o diagnóstico e como fazer para melhorar. Vamos direto ao ponto hoje aqui com o Dr. Ricardo Torres. Doutor, seja bem-vindo ao Direto ao Ponto. Olá, Cris. Bom dia, ouvintes da Princesa. Queria agradecer pelo convite. É sempre um prazer a gente poder estar aqui dando a boa informação e informação útil para vocês que estão aí do outro lado aí nos ouvindo agora pela manhã. Doutor, vamos direto ao ponto. O que é a síndrome do intestino irritável? Bem, Cris, bom dia. A síndrome do intestino irritável, ela é, na verdade, o próprio nome já disse, é como se o intestino tivesse irritado. Então, são sintomas, é um conjunto de sintomas, na verdade, a gente costuma dizer que não é uma doença, é um conjunto de sintomas, caracterizado principalmente por dor abdominal. Então, geralmente, é aquele paciente que tem uma dor abdominal recorrente, geralmente semanal, a gente coloca aqui para a gente fechar o diagnóstico, pelo menos um dia por semana durante 3 meses consecutivos, com início a mais ou menos 6 meses. E, juntamente com a dor abdominal, nós temos alguns sintomas ligados ao intestino especificamente. Então, é aquele paciente que tem aquela distensão do abdômen, aquele abdômen grande, globoso, alterações do ritmo intestinal, que pode ser desde aquele paciente que tem a constipação, que é o ressecamento, ou a diarreia, ou os dois sintomas sucessivos. Então, é caracterizado, tem que ter a dor abdominal junto com sintomas ligados à parte intestinal. Quais são, assim, o senhor falou da dor, mas quais são os principais sintomas que venham caracterizar uma síndrome? A dor ela é fundamental. Então, é a dor abdominal, aquele desconforto abdominal, aquela cólica abdominal. Com frequência? Com frequência, certo. Para a gente fechar a síndrome do intestino irritável, esse paciente tem que ter essa dor recorrente, pelo menos um episódio semanal e por pelo menos 3 meses consecutivos. Então, para a gente considerar uma síndrome do intestino irritável, a gente tem que ter essas características como base. Então, é uma dor associada a mudanças intestinais. Então, sempre ela vai vir acompanhado de ou um estado de ressecamento, constipação, aquele paciente que fica 3, 4, 5 dias sem ir ao banheiro com aquele abdômen globoso, ou mesmo com a diarreia. Aquele paciente que vai várias vezes ao banheiro, ou que tem aquela sensação como se não conseguisse defecar completamente. Isso impacta aquele paciente que vai sair de casa várias vezes, ele sai, volta para o banheiro, depois volta de novo. Então, é exatamente isso. Então, é uma dor abdominal associada a alterações do hábito intestinal. Doutor, como é feito esse diagnóstico? Existem exames específicos? Na verdade, não existe, Cris, um exame não existe especificamente um exame para o diagnóstico da síndrome do intestino irritável. Como um conjunto de sintomas, ele é caracterizado na conversa médico-paciente. Por isso é fundamental uma consulta para que nós possamos entender, conversar com o paciente, começar a ver qual a situação, quais os sintomas do paciente, e aí sim, a partir disso, nós colocarmos exatamente esse paciente dentro de um paciente com síndrome do intestino irritável. Os exames complementares, algumas vezes, ele vem a ser necessário para a gente afastar outras doenças associadas. Porque a gente sabe, se a gente for, por exemplo, falar dor abdominal, diarreia, a gente pode ter outras doenças que também estão associadas. Então, o exame complementar, ele vem apenas para afastar a presença de outras doenças. Mas o diagnóstico da síndrome do intestino é um diagnóstico clínico,
É um diagnóstico na conversa sua com o paciente. Por isso que é importante entendermos a história clínica do paciente, não só a história especificamente das dores, ou dos sintomas, ou da alimentação, mas até a história de vida, porque existe uma relação muito grande com a questão psicológica, o estresse, traumas, então tudo isso aí vai influenciar, e a gente sabe a influência principalmente da relação cérebro-intestino, que isso aí realmente é muito dominante na síndrome do intestino irritável. É algo que a gente sempre fala, né? Que existem doenças psicossomáticas. Então, existe sim essa relação do cérebro e que o intestino muitas vezes é considerado o segundo cérebro. Perfeito. A gente responde, o nosso intestino, ele responde diretamente ao nosso estado emocional. Então, é muito comum os pacientes com síndrome intestinal ele dizer que quando ele está preocupado, quando ele está com estresse. Então, geralmente, nesse caso, é quando agudiza os sintomas, quando ele tem mais sintomas. Então, o intestino, eu digo que o intestino é que manda no nosso corpo. E já se prova cientificamente que é no intestino onde são produzidas a maioria dos neurotransmissores, que são exatamente fundamentais para o bom funcionamento da questão cerebral. Então, há uma correlação muito grande entre o cérebro e o intestino. Por isso que nós, às vezes, falamos que realmente o intestino é o nosso primeiro cérebro. Olha só, é o primeiro cérebro. Nós estamos conversando com o Dr. Ricardo Torres, proctologista. Doutor, se alguém que estiver aqui nos ouvindo se identificar agora com esses sintomas, qual é o primeiro passo? O que se deve fazer? O primeiro passo é procurar o seu médico. É importante te lembrar que sentir dor abdominal constante não é algo normal. Ninguém precisa, ninguém merece sentir dor constantemente e dizer que isso é normal. Então, ao sinal de dores abdominais constantes, alterações intestinais, o fundamental é você procurar o seu médico ou ir diretamente ao especialista. No caso, o coloproctologista ou o gastroenterologista. Então, é fundamental a gente não negligenciar sintoma. Isso a gente fala em relação à dor abdominal ou em relação a outros sintomas. Então, é fundamental. E não achar que isso é normal. Ah, é normal? É normal eu ter diarreia, é normal eu ter constipação? Não é normal. E tudo tem uma solução. E a síndrome do intestino irritável, embora a gente não tenha uma cura, ou seja, não é aquela doença que a gente tira, a gente consegue ter o controle e, consequentemente, fazer com que você tenha uma melhor qualidade de vida. Tem tratamento? O paciente consegue controlar e ter qualidade de vida? O senhor acabou de falar sobre isso. Perfeito, Cris. A síndrome do intestino irritável tem tratamento, sim, certo? Claro que não existe um tratamento único. O tratamento ele é individualizado. Por quê? Vai depender do padrão do paciente. É um paciente constipado, é um paciente com diarreia. Vai depender do fator que causa, porque a gente tem um fator predominante, que pode ser a questão psicológica, pode ser a questão alimentar. Então, o tratamento tem, com certeza, a pessoa fica bem, agora tem que ser um tratamento individualizado. Daí a importância de procurar o profissional qualificado para que a gente possa exatamente dentro dos exames, dentro de uma conversa clínica, conseguir descobrir qual o perfil desse paciente e qual o tratamento mais adequado. Doutor, muito bom tê-lo aqui. Eu queria conversar um pouquinho a respeito do proctologista. Qual é o papel do proctologista na saúde? Quando a gente deve procurar um proctologista? Perfeito. O proctologista é a especialidade médica dedicada aos cuidados do intestino grosso e do reto. Então, nós fazemos toda a parte de controle de doença ligada ao intestino grosso, nós chamamos que é o cólon, que tanto se fala agora, e falou agora no Março Azul sobre o câncer de cólon, do reto e das patologias ligadas à região anal. A tão conhecida hemorroida, fissura. Então, o coloproctologista, ele é o profissional médico especializado em doenças do intestino grosso, do reto e do ânus. Ótimo. Só procurar quando está doente ou não? Não, de maneira nenhuma. Hoje, cada dia mais, nós falamos da medicina preventiva. Então, em relação à nossa casa, a coloproctologia, o principal foco nosso é exatamente nas doenças intestinais. Então, claro, se você tem algum sintoma, tem que procurar o coloproctologista. Se você não tem nenhum sintoma, é aquela pessoa que o intestino funciona bem, não tem sintoma, não tem histórico clínico, não tem histórico familiar de nenhuma doença de intestino. Nós sabemos hoje, e falamos muito no mês anterior, que foi o Março Azul, sobre o câncer de cólon. Então, nós temos o exame que o coloproctologista faz, que é a colonoscopia, que é um exame hoje que existe uma indicação precisa em todos os pacientes a partir dos 45 anos de idade. Então, como todo mundo vai no seu ginecologista para fazer seu exame preventivo, como os homens vão ao urologista para fazer o exame preventivo da próstata, toda a população tem que ir ao proctologista mandatoriamente
a partir dos 45 anos de idade para fazer a prevenção do câncer de cólon e de reto. Isso aí é fundamental, independente de sintomas. Para a gente encerrar, eu sempre gosto de dar dicas de saúde. Como manter a saúde desse órgão tão importante para evitar essa oscilação entre prisão de ventre ou diarreia? Como manter a saúde desse intestino? Bem, Cris, o intestino, ele funciona muito de acordo com o que está o nosso hábito de vida. Então, o intestino é o órgão que recebe o que a gente alimenta. Então, se a gente não tem uma alimentação adequada, se é uma alimentação com muitos condimentados, muitos industrializados, pobre em fibra, pobre em fruta, baixa em ingesta de água, com certeza a gente não vai responder bem. Então, o intestino, ele responde muito ao nosso hábito de vida, ao nosso hábito alimentar, ao nosso hábito de vida em relação à atividade física. Então, se estamos querendo prevenir doenças de intestino, nós temos que rever os nossos hábitos de vida. Então, é fundamental termos uma alimentação saudável, é fundamental termos um hábito de vida saudável, a prática esportiva é fundamental para que a gente possa ter um bom funcionamento. O intestino, ele responde ao que nós somos no nosso dia a dia. Então, se tem uma dica para dar aqui agora em relação à prevenção às doenças de intestino, vamos rever nosso hábito de vida. Vamos se alimentar bem. Vamos fazer atividade física. Isso é fundamental. Gente, esse bate-papo foi com o doutor Ricardinho, doutor Ricardo Torres, proctologista. Eu só vou pedir para o doutor Fábio dar um alôzinho aqui para a gente, que não pode estar aqui no estúdio sem falar com os nossos ouvintes. Fábio Teixeira, gastro, que está aqui acompanhando o doutor Ricardo. Doutor Fábio, bom dia. Muito obrigada aqui por sua presença no Direto ao Ponto hoje aqui na Princesa FM. Bom dia, Cris. Eu estava aqui hoje só observando e sendo maravilhado pela informação. Acho que comunicar é isso, é alcançar pessoas com o que a gente acredita, com o que a gente sabe e transformar vidas, não só com nossa mão, mas com nossa voz. Imagino o quanto que você e Ricardo hoje conseguiram alcançar. A síndrome do intestino irritável hoje está presente em mais de 10% da população. Temos que lembrar que a mulher, como o Ricardo falou, o homem, não precisa sentir dor, não precisa sentir diarreia, não precisa ter embotamento social para ir para uma atividade física, para um trabalho. Então, temos que valorizar. Quando a gente coloca no chat GPT, Cris, qual é a síndrome mais desvalorizada? A síndrome do intestino irritável. Por quê? Não tem campanha de saúde. Por isso estamos aqui hoje. Parabéns, um grande abraço ao mestre Dilson Barbosa, que está aqui, ao Fernando, por abrir esse espaço para que a gente fale de algo tão importante, que não é uma doença de impacto de morte, mas que tira a qualidade de vida. Parabéns, meninos. É verdade. Eu acabei de lembrar que você imagina quem tem a síndrome, às vezes não viaja, às vezes deixa de ir aos encontros com os amigos, porque tem essa condição, ou está com diarreia, ou está com um inchaço. Isso impacta na qualidade de vida de quem tem, mas tem tratamento, tá bom, gente? Para encerrar, a frase é a seguinte: não é normal, mas é comum e precisa ser investigado. Então não fique em casa, procura um médico, tá bom? Grande abraço, doutor Ricardo, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui. Obrigado, Cris, pelo convite. É sempre um prazer estar informando e dando a boa informação aos ouvintes que estão aí na rádio. Vou só aproveitar aqui um segundinho para também parabenizar meu amigo Fernando, meu companheiro lá do tênis. Eu não estou no nível dele ainda, não. Eu fico só vendo ele jogar, aprendendo algumas coisas, mas quem sabe um dia eu posso jogar parecido com ele. Você não é o Everton Ribeiro do tênis, mas você tá bem. Então, você já tô mirando já para poder alcançar lá no tênis. Então, parabéns, irmão, felicidades, tudo de bom e parabéns pelo trabalho que você faz, esse trabalho da comunicação e da informação, que isso é tão importante para nossa população. Então, eu queria agradecer a todos que estão aí, dizer que é um prazer e espero que eu possa ter contribuído com os ouvintes e fiquem atentos, principalmente ao hábito de vida de vocês. O hábito de vida saudável, ele é importante para o intestino, para o coração, e para todas as outras patologias, inclusive para a nossa cabeça. A atividade física, ele é o nosso principal tratamento, é a principal terapêutica que nós temos. Então, um abraço a todos, muito obrigado. Esse foi mais um Direto ao Ponto com Cristiane Mello. Um excelente dia, uma boa sexta-feira. Fique com Deus e até a próxima, se assim Deus permitir. Grande abraço. Você ouviu
No Bom Dia Feira, direto ao ponto, com Cristiane Melo.